Primeiro, queria agradecer a presença de todas e de todos que estão ouvindo esse painel. Como hábito, nesse horário aqui, eu acabo fazendo esse papo lavando louça, e quem sabe que trabalha comigo, que está perto, sabe que não é poser, eu faço isso normalmente mesmo desde o começo da Covid. Então, eu vou tocar esse papo com a galera aqui, com os caras, conversando e lavando louça, porque é o que precisa ser feito aqui em casa. Porque depois que acabar a live, eu ainda tenho louça para fazer em casa para arrumar aqui, que é a nova realidade também. Senhores, queria pedir para vocês se apresentarem aí. Quem são vocês na fila do pão aí, como dizem, né? Fala aí. Quer começar aí, Rashid? Pode ser. Bom dia a todas, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Primeiro, que legal estar aqui para poder fazer parte desse papo, trocar ideia com vocês, pessoas que eu admiro, falar para pessoas que admiramos e a pessoas a quem devemos tanto também nessa vida. Meu nome é Rashid, eu faço rap, sou de São Paulo, morei um tempo em Minas Gerais também com minha mãe. A clássica história da mãe guerreira de quebrada, né, que cria os filhos e tal. Minha mãe é uma grande inspiração para mim, sinceramente, quem acompanha o trabalho sabe disso. E, enfim, voltei para São Paulo ali com uns 18 anos, por volta de 2006, e comecei a participar das batalhas. E aí minha carreira no rap começou a andar. Graças a Deus, eu estou chegando ao 7º trabalho solo lançado. Tenho minha produtora, meu selo, que também é uma editora tanto de música, de livros, com a minha esposa, minha companheira, que é minha empresária também, Dani Rodrigues. E estamos aí para trocar ideia e para falar de coração, porque algo precisa ser mudada no mundo aí que a gente está vivendo, certo? Bom dia também, feliz demais de estar aqui com vocês. Quando a Ana me fez esse convite, fiquei lisonjeado. A gente já esteve junto em algumas mesas, eu e a Ana, e o projeto Rede Mulher Empreendedora é muito importante, muito essencial, discutindo questões relevantes para que a gente consiga realmente emancipar e ter mais oportunidade para as mulheres também em cargo de liderança. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro Fiotti, eu tenho 31 anos, nasci na Zona Norte de São Paulo, mais precisamente no Tucuruvi, mas me criei entre o Jardim Fontales e a Vila Zilda, que são bairros da periferia aqui de São Paulo, do qual a pobreza é bem grande, mas a gente tem orgulho do que a gente aprendeu nessas vivências também. Lá eu cresci, depois eu me tornei músico, trabalhei um bom tempo numa rede de fast food e posteriormente saí dessa rede de fast food para trabalhar com meu irmão e montamos juntos a Lab Fantasma, que hoje é uma referência de empreendedorismo negro, periférico, e de resistência também através do empreendedorismo. E o nosso propósito é principalmente transformar a sociedade através da música. Então a gente conseguiu fazer isso dentro da indústria e do mercado da moda e da música, e agora a gente usa do entretenimento para propor novos caminhos para o Brasil, influenciando assim a sociedade de uma maneira positiva. É isso. Senhores, como já falei, estou aqui como um pai de família, esposo e tudo tal, passou um monte de coisa aqui, filho também, e eu já ia trazer um dado para vocês já no peito aqui. Eu pedi uma ajuda, né? Sempre quando a Ana chama para fazer esse papo aqui, eu fico assim um mês mal. Sabe assim, tipo, cara, o que eu tenho que fazer? Como que foi? Só que dessa vez eu não fiquei um mês mal, fiquei um ano mal. Porque da última vez que eu conduzi isso, eu fiquei me questionando um monte de coisas que eu estava fazendo errado. Já tinha falado isso ao vivo lá no palco no ano passado. E esse ano eu tô tentando melhorar, mudar e fazer um monte de coisa. Minha esposa está aqui trabalhando. Eu tenho que falar isso aqui em voz alta para que ela fale, você olha ali para mim e fala, não, ele está melhorando ou não, sabe? Então, eu já queria começar desse lugar que eu não tenho todas as respostas. Não sei vocês, mas tem bastante coisa que eu estou aprendendo aqui. E um dado que me chamou a atenção é que eu busquei um censo aí, uma amiga me ajudou a buscar um censo de 2011, porque parece que não rodou o censo desse ano, né? E 5 milhões de crianças naquele período, estavam sem pais, sem registro dos pais. Cara, Rashid já começa desse jeito da mãe guerreira. Como é criar uma matriz masculina num grupo de ou mulheres
que não tem o papel do pai em casa, mano, de um homem. Vamos pensar assim, né? Papel masculino em casa. Pode ter um tio, um avô, mas, cara, como que vocês veem isso, meu? Como que a gente vai discutir sobre melhorar as coisas se não tem essa... uma parte... O bom é que é só lavo louça, quem responde é vocês. Cara, eu acho que chega a ser impressionante, assim, né? Esse dado que você trouxe aí pra gente. É muito louco, porque assim, existe culturalmente também um desligamento do pai, assim, né? A coisa do... Não, o pai não liga, o pai... Enfim, o pai é como se fosse uma pessoa que pudesse passar ali de vez em quando, tá ligado? E dar um check pra ver, ó, o filho tá vivo, tá respirando, tá bem, e é a mãe que tem que abraça toda essa responsabilidade, né? É muito louco isso. Como esse imaginário foi criado, e é muito louco como na periferia é a coisa mais clichê do mundo. Você para apresentar, fazer uma apresentação. Vamos aqui apresentar aqui artistas de periferia, pessoas de periferia, e começa, não, minha mãe, solteira, não sei o quê. E aí parece que é a coisa mais clichê do mundo, sabe? Você falar isso. Mas é uma realidade, é uma realidade que ela não pode ser normalizada, não pode ser farofizada, tá ligado? Você não pode tratar o bagulho como se fosse nada. Porque isso é absurdamente relevante justamente para essa criação dessas novas mentalidades masculinas dessa geração, vamos dizer assim. Eu me coloco num ponto em que, mais uma vez, né, talvez já tenha mais isso também, mas porque é uma realidade. Me coloco num ponto onde fui criado, ensinado, convivi com muitas mulheres na minha vida, ao meu redor, enquanto eu era criança, adolescente e agora adulto. Os principais personagens na minha vida, na minha feminina, tá ligado? São pessoas que me deram força, ou me deram conselho, ou me deram bronca na hora que precisava tomar bronca, tá ligado? E essa ausência dessa figura paterna, no meu caso, meu pai é vivo, tá ligado? Tenho uma convivência com ele à distância, que meus pais se separaram logo que eu era muito novo, e acabei ficando com a falta dessa figura em casa. E é louco porque depois, quando tive meus irmãos, o meu irmão do meio, acabei eu me tornando essa figura para ele. E eu comecei a reparar, hoje em dia, com 32 anos, eu reparo o quanto apego eu tive a alguns amigos meus, um pouco mais velhos do que eu. E hoje em dia eu sinto que era por isso, justamente porque eu não tinha esse exemplo, essa figura, tá ligado? Então foram amigos que automaticamente foram se transformando em uma espécie de irmãos mais velhos. Mas, sabe, assim, porque era o meu exemplo de figura masculina, ou era uma coisa que eu queria ser, sabe, demonstrava alguma atitude, postura ou mentalidade que eu queria ter, que eu queria demonstrar também, e acabava dando esse tipo de figura. É louco, porque eu acho que a gente entra num lugar muito perigoso, assim, num lugar um pouco vazio, ao mesmo tempo dessa ausência de talvez bons exemplos, tá ligado? Essa coisa, essa manutenção da ideia de que o pai, ele não nessa figura tão presente. Então, quando eu vejo meus amigos, eu não sou pai ainda, mas quando eu vejo meus amigos agora, sabe, pais tão aplicados e tal, novamente eu tenho esse apego a eles, porque é disso que a gente precisa, sabe? É esse tipo de coisa. A gente não pode chegar agora e novamente, né, passar adiante essa ideia que foi passada para a gente. A gente tem que transformar outra coisa agora, que a presença do pai é algo necessário para as crianças. O exemplo bom, no caso, né? Estar perto, cuidar, ajudar, de fato, ajudar é um compartilhamento ali, é uma vida dividida, precisa ser uma vida que um complete o outro, é uma relação diferente que precisa ser estabelecida daqui em diante. Eu acho, é uma minha visão, assim.
Fiote, você tem uma visão aí disso, cara? Cara, eu não falei na minha apresentação, mas eu também cresci sem pai, né? Na verdade, tive um padrasto, mas era um homem branco também, com quem eu aprendi muita coisa, mas também tinha muitos preconceitos. Enfim, por ter sido sido criado numa família do interior, uma família branca que tinha diversos preconceitos, como com nós, pessoas negras, mas ainda assim ele me ensinou bastante coisa. Eu acho que as famílias negras, principalmente, que são as famílias que são mais abandonadas e não tem muitas vezes a presença do pai ali, um pouco dos índices de violência que a gente sofre em todos os níveis, né, estrutural e institucionalmente nesse país desde sempre, né. Durante a pandemia, eu fiz uma coisa assim, e o mundo ficou um pouco mais sensível, né. Eu tive a possibilidade de acessar um lado da minha mãe para trocar uma ideia sobre algumas coisas que a gente não tinha tido a possibilidade de falar antes, e alguns dados, coisas próximas do diálogo, que a gente deveria estimular mais a fazer para a gente poder entender um pouco mais a nossa narrativa. E, por exemplo, eu não sabia, meu pai morreu num acidente ocasionado por conta de bebida alcoólica, morto pelo meu primo. Meu avô morreu, estaria completando 98 anos e morreu também por uso exacerbado de bebida alcoólica também. E essa já é a segunda geração. A próxima geração, se eu for puxar, meu bisavô já era escravo. Então, eu acho que é uma série de violências que a gente às vezes acha que está da nossa atual que a gente vive, mas está muito próximo ainda. E o que eu quero dizer com isso? Essa educação, muitas vezes, que esses homens, às vezes, nem tiveram, na verdade, mas de alguma forma os costumes, a forma como foram ensinados e como a sociedade estava posta naquele momento, e ainda a gente tem resquícios disso até hoje, da mesma maneira que a gente tem resquícios da escravidão. Eu acho que embruteceu muito a figura masculina, o papel do homem na sociedade. E esses homens que eu estou trazendo aqui como referência dentro da minha própria família, continuidade, são homens que, nessa conversa com a minha mãe, eu fui discutindo, foram homens que não puderam, de alguma maneira, expressar sua subjetividade, as suas potencialidades. Ou seja, meu bisavô, ele tinha um desejo muito grande de ser escritor. Ele lia, e ele não podia ser escritor porque a sociedade não permitia isso também, naquela época, para um homem negro. Então, o que ele começou a fazer? Ele lia, mas ele não podia falar que ele lia. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a esconder esse desejo pela leitura através da bebida. O que aconteceu? Ele começou a ficar deprimido. E aí você já sabe, a depressão, ela é uma doença muito profunda que corrói a gente e que faz a gente não se ver no mundo. Então, a única coisa que fazia ele ser um pouco mais ver plenitude na vida era a bebida, que levava ele para esse buraco também. Final das contas, morreu por conta do alcoolismo, e porque não se encontrou com a sua ancestralidade, não teve a possibilidade de seguir o que seria o seu destino, o que seria a sua missão. Meu pai, em caminhos, histórias diferentes, meu pai morreu num acidente em casa, no aniversário, numa tragédia em que ele foi morto pelo meu primo, sem querer. Né, os dois tinham bebido demais e em uma confusão, meu pai caiu, bateu a cabeça, sangrou, foi para o hospital, chegou lá sem vida. Meu pai, o sonho dele era ser DJ de baile e MC, né, que é o que a gente veio a se tornar. Minha mãe nem compreendia o que ele fazia na época. Então, de certa forma, a gente está dando continuidade a esse trabalho, essa manutenção, na verdade, da nossa história, essa reparação também. E eu cresci sem pai. Então, conforme eu fui, a referência masculina que eu tinha em casa era e é muito meu irmão. Só que também a gente não pode fazer essa substituição, porque é muito cruel com as crianças também ocuparem esse lugar de grande responsabilidade, que é você educar, você ensinar uma outra pessoa dentro da sua casa sem você ter tido vivência suficiente para isso. Mas a gente sabe que na periferia essas são as alternativas que a gente tem. Minhas irmãs foram muitas vezes minhas mães, porque a minha mãe tinha que sair
para cuidar das casas de outras mulheres brancas, na maioria das vezes, como empregada doméstica. Depois ela se formou como enfermeira. Então ali já nasce um abandono tanto de pai como de mãe pelas necessidades da sociedade e de sobrevivência. Ao passo que eu fui crescendo, graças a Deus eu posso falar que esses hematomas, essas feridas, elas ficam na gente a vida inteira, né, Anderson e Rashid? Vocês sabem disso. Mas ao passo que eu fui amadurecendo, principalmente nos últimos anos, eu vi um episódio de um acidente de carro que mexeu muito comigo, e eu percebi que eu ia me cuidar, mas eu nem tinha referência para quem perguntar como me cuidar, que eu acho que acontece muito dentro da nossa sociedade. E eu tive a possibilidade de falar com uma amiga que me indicou para começar a fazer terapia. E ali na terapia eu comecei a perceber muitas coisas negativas dentro da minha personalidade e da minha própria maneira de ser, que estavam muito ligadas à ausência paterna. E não ter tido essa referência masculina em casa. Então me pergunto quantas pessoas dentro da periferia, quantas pessoas, quantos homens, quantas famílias não são dilaceradas e que não conseguem nem acessar essa possibilidade que eu tive, porque também tem a ver com a questão financeira. Então a gente vai adoecendo e morrendo de diversas formas. Então eu acho que é uma discussão que ela é bastante ampla, sabe? Não pode ser vista única e exclusivamente com uma lupa superior. Tem que ter essa cobrança, tem que ter esse diálogo, mas a gente tem que compreender também a estrutura dessa sociedade, desse país que nasceu de um estupro. Puta foda, cara. Ó, eu vou guardar esse último ponto aí para daqui a pouco, para a gente discutir sobre isso. Vou corroborar com a visão para vocês aí. Cara de uma matriz nordestina muito forte, né? Meu pai recita cordel ainda para meus filhos e tal. Eu não tô falando que todos os nordestinos são assim, mas posso falar da minha casa. Cara, a galera era preconceituosa, você ficar na cozinha, fazer, tipo, se curtir cozinhar, meu pai achava que, pô, se eu ficasse pequeno cozinhando, ele ficava morrendo de medo, assim, sabe? Medo, cara, tipo assim, pra onde esse cara vai parar, tal, pra vocês entenderem onde o nível da parada vai entrando na cabeça ali. E aí, obviamente, vai se afastando de fazer da casa e tudo tal. Eu levantei uns dados pra galera da Rede Mulher no ano passado sobre a divisão de trabalhos trabalhos do lar, feito por homens e mulheres, por meninos e meninas. Não é trabalho escravo, não, assim, tá, pessoal? Não quero. Porque é trabalho infantil e trabalho. Cara, eu tô falando de um lugar que é o trabalho de pais e mães educando os filhos. Aí minha filha tá aqui, ela sempre reclama, que ela fala assim: pô, o Cadu, que é meu filho, faz menos coisa. A gente fica explicando, não é que ele faz, ele tem 5 anos, mas nós estamos dividindo o trabalho. Eu fiquei em casa com as 2 crianças e minha esposa tinha que ir para a empresa por causa do trabalho dela, o tipo de trabalho, e eu tive que ficar os 100 dias em casa com as crianças, educando, fazendo comida, lavando louça, falando para a galera que não podia fazer reunião da meio-dia às 2, porque não existe reunião da meio-dia às 2, porque eu tenho que cozinhar lá. Cara, 5 horas lavava a louça, eu não lavava às 5, tinha que lavar agora de manhã. Uma loucura. E aí eu lembrei de um papo que rolou na Rede Mulheres Empreendedoras sobre como a mulher empreendendo. E aí, assim, tendo que cuidar da família. Mano, não dá, simplesmente não dá. Eu não sei como que as mulheres conseguem fazer isso, elas são muito foda, eu não consigo, velho. E aí eu comecei a ficar nervoso, cara. Comecei a ficar triste e tal. Eu tenho uma amiga minha que ela tem um Instagram, né, um trabalho da Maternativa, que ela escreveu lá: você tá assim, mulheres, vocês estão se sentindo culpadas por não poder cuidar dos seus filhos, educar, não sei o que. Cara, ela fez uma lista que era o que eu tava sentindo. Aí eu respondi lá na Maternativa, ela falou assim: não, desculpa aí, meu, mas eu, como homem, que tô sentindo tudo isso. Ela deu risada. Eu ia tentar contar meu dia, porra, não tinha dia pra contar, ela tava cansada, ia dormir. E aí eu comecei a perceber, cara, que não tinha a ver com ser homem ou mulher, tinha a ver com a divisão do trabalho. Olha que louco, eu tô falando de uma sociedade industrial, capitalista e tal. Mas assim, cara, que muito louco. Eu tentava conversar com ela, eu vi que ela não tava. Ela queria dormir, mano, queria tomar um banho e voltar pro outro dia, porque foi dias muito tenso nesse processo, né? Ficam com pessoas, contaminação, não, protocolo não. Então, assim, meu, isso daí foi uma virada de papel para mim, assim, muito importante para se ligar disso. E eu comecei a ficar nervoso. Chegou, eu sou um cara, para quem me conhece, sabe que eu sou um cara, assim, eu falo, então eu sou um cara passional, mas sou um cara tranquilo. Cara, teve 2 dias durante a Covid que eu dei uma explodida, mano. Eu explodi, velho. Mas, óbvio, não ataquei ninguém, não bati ninguém, não fiz nada.
E ninguém queria conversar sobre isso. Eu percebi que os amigos, poucos, assim, estavam se juntando pela internet para trocar uma ideia. E aí eu voltei e me ajudou pra cacete. E agora tô um pouco mais leve, assim, óbvio, né? Agora a situação tá ficando um pouco mais solta, puxada, as crianças estão em casa ainda, ninguém tá indo pra escola, mas deu para conciliar com isso. O que eu percebo quando você não tem grana? E fica claro para nós, cara, trocar ideia com os amigos, com os homens, que a gente vai no bar ou conversava e tudo tal, e na época agora da Covid que não rola esse... Se a gente não ligar uma live, não ligar para um amigo, mano, teve um amigo meu, Julinho, cara, o cara me ligou assim, sabe? Falando sobre espiritualidade, sua vida, perguntou como tava. Eu quase, cara, sem brincadeira, eu quase chorei, porque eu falei assim, puta, Júlio, é um cara que foi criado comigo na periferia, e o cara sentiu de me ligar, assim, coisa divina, né? E aí eu fiquei, cara, que louco, mano. O cara ficou comigo uma meia no telefone, a gente trocando ideia, eu lavando louça, ele trocando ideia comigo, e foi muito louco esse lugar do desabafo também, que o homem encontra quando ele tá trocando ideia. Então, isso também é para as mulheres entenderem que, às vezes, quando a gente sai para trocar ideia, não é que a gente tá indo lá, tipo, o cara vai ver mulher, vai fazer isso. Vou na terapia, mas tô trocando ideia com amigos, chama um cara de canto no meio do churras ali ou no bar, e troca uma ideia de um problema, aí alguém conta uma história, e é muito louco ouvir essa história de vocês também. Então, eu amarrando esses pontos, eu vou colocar esse... Fala aí. Não, desculpa, cara. Eu acho que isso é até um reflexo dessa mentalidade do homem, como o Fiote falou, embrutecido, é o homem, tá ligado? É o bicho bruto, viril, que toda vez que sai de casa, ele sai pra ver uma mulher, pra curtir, ele vai ver um jogo, olhar as mulheres e encher a cara, tá ligado? É essa imagem do homem que foi criada pela própria cultura, tá ligado? Do masculina durante a história, e é louco isso, como falta esse bagulho de trocar ideia, como às vezes uma terapia faz a diferença, vira uma chave na cabeça do homem também, tá ligado? Vendo o Fiote falar desse bagulho, só queria, que eu fiquei pensando nisso só pra não perder esse ponto, vendo o Fiote falar do lance da terapia, eu nunca fiz terapia, tá ligado? Talvez isso ainda seja um erro meu, mas eu tenho a cultura de pensar muito comigo mesmo, né? Porra, Rashid, não dá pra acertar em tudo também, né, mano? Total. Eu tenho esse de pensar muito em mim, mano. E sobre mim, sobre minhas coisas e tal. E aí, como eu falei, assim como eu percebi que agora, aos 30 e poucos anos, que o meu apego com os meus amigos era muito esse lance de uma falta de exemplo em casa, tá ligado? Foi exemplo masculino. Eu comecei a me ligar, no meu último disco tem uma música chamada Eu, que é onde eu desabafo ali sobre uma coisa que eu sentia na minha personalidade, que eu chamo de personalidade fraca, super influenciável pelos outros. E eu percebi que eu cresci assim até poucos anos atrás, eu cresci assim. Quando eu era adolescente, eu via meu primo, eu achava que eu tinha que ser um pouquinho igual ao meu primo. Aí eu via a letra do meu pai, eu achava que eu tinha que ter a letra igual ao do meu pai. Aí eu via o meu irmão jogar, eu achava que eu tinha que jogar igual ao meu irmão. Aí eu conheci, sei lá, o Emicida, eu achava que eu tinha, putz, eu tenho que, tá ligado? Tenho que me portar igual esse cara que se porta nas coisas. Aí eu via não sei quem, eu ficava achando que eu tinha que ser um pouquinho de cada um, tá ligado? Porque eram as coisas que eu achava que eu precisava para mim e para eu poder ser um cara mais da hora, tá ligado? Então eu demorei muito tempo, assim, e nessa música eu falo justamente sobre isso, que eu demorei muito tempo para entender que eu, do jeito que eu era, do jeito que eu sou, já era da hora, é o suficiente. Você tem que ser, você melhorado um pouquinho todo dia, tá ligado? Você não precisa ficar pegando. Eu demorei um pouco para me desapegar dessas coisas de tentar ser um pouquinho de cada um que eu ia encontrando pelo caminho. E comecei a perceber o quanto isso foi um pouco fruto dessa falta de um exemplo dentro de casa, que é aquele cara que você olha e tipo assim, esse cara, pô, ele sei lá, me ensinou a andar de bike, a jogar bola, mas me ensinou a como me comportar na presença das mulheres, me ensinou a não ir no banheiro e não mijar o banheiro todo, ele me ensinou a fazer não sei o que, tá ligado? Como isso faz falta. Isso tudo teve que ser ensinado pela minha mãe, que é uma pessoa muito fechada. Eu vou pedir uma permissão aqui pro pessoal do evento, como caiu, a gente tem... Eu vou manter os 10, 15 minutinhos que a gente tinha ainda, tá bom, pessoal?
Seguinte, eu já vou emendar a fala de Rashid, estava falando sobre exemplo, e conectar com aquela última fala do Fiote. Que assim, Fiote, a gente fala do exemplo masculino, o exemplo. Aí só assim, você tem exemplo bom e exemplo ruim. E se você também está perto de uma matriz que trabalha a masculinidade num lugar tóxico, cara, aí o cara assim, ele acredita que estuprar, beleza, a mulher estava dormindo, a mulher está bêbada, a mulher não sei. Isso entra no rolê. Eu falei estuprar, tive que falar baixinho aqui por causa das crianças. Né? O que acontece? Isso daí, você entende assim também, vocês do Fiote, depois Rashid, você complementa aí, mas você vê assim também, cara, eu tenho um monte de exemplo merda, assim, sabe, também, cara. Galera do WhatsApp, que, porra, bicho. Aí você tenta falar alguma coisa, o cara acha que você é um babaca, fala assim, você é trouxa. Aí parece que você é trouxa porque você falou, porra, mano, mas você tem... Eu tô com quase 40, tem hora que eu falo com os caras, porra, sério, 40 anos, você tá ainda nessa, bicho? Assim, vocês entendem o que eu tô te falando, porque o WhatsApp é um lugar meio foda, assim, né? Como é rede social oculta, acontece algumas barbaridades. Aí você tenta falar, meu, parece que você é doido. Não sei qual que é a tua visão aí, Sim, Fiote, depois Rashid. sim. É uma boa pergunta, mano. Na verdade, eu fui até influenciado diretamente por esse tipo de homem, assim. Eu sou um cara que eu sou muito sensível, né? Eu comecei a me ligar em signo, eu sou pisciano, pisciano é muito sensível, pisciano é igual, nasce para muito uma conexão com a arte, sente muito o mundo, sente muito qualquer vibração, positiva ou negativa. Aí desde a infância eu sempre tive isso. Eu chorava de tudo que era jeito, eu chorava e não era permitido homem chorar, criança chorar. Então, a todo lugar eu era reprimido, eu tinha vergonha de chorar. Eu chorava se eu estava feliz, eu chorava se eu estava triste. Tanto que eu lembro que muito quando eu me sentia assim, que eu não podia fazer o que eu queria, eu chorava e eu dormia na sequência já. Porque aí, tipo, ninguém ia me encher o saco. Entendeu? Mas eu era muito zoado em todos os âmbitos, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Na escola, eu não conseguia ter grupo de amigo porque, enfim, além de todas as questões do preconceito racial que a gente tem social, né, eu morava num bairro que não tinha asfalto, então já era motivo de chacota porque eu chegava com o pé cheio de barro. Minhas roupas eram as roupas que eu ganhava, não eram as roupas legais da época, já era mais um motivo de chacota. Aí eu era um cara que, por ser educado por uma mulher, tinha um respeito um pouco maior, digamos, com as mulheres do que a maioria dos meus pares. Isso isolava, isso te isola também, porque se você não faz aquela piada que é engraçada para um determinado grupo nessa idade, você também não tem acesso a respeito naquele ambiente, na verdade. E aí, diante desse cenário, você também vai cada vez mais se distanciando daquilo que você é. E eu me distanciei muito daquilo que eu poderia vir a ser. E hoje o trabalho que a gente tem para fazer para reconstruir isso é redobrado. Por isso a gente tem que cuidar muito das crianças, né? Eu me lembro de um episódio muito marcante assim na minha vida, que eu estava indo visitar minha mãe no hospital e um homem falou para mim assim, estava passando uma mulher, falando dessa coisa do estupro, estava passando uma mulher na outra calçada. E ele falou: olha lá, filhão, aquela ali é para comer, hein? Eu tinha 9 anos. Entendeu? Eu tinha 9 anos. E durante muito tempo, em diversos momentos, eu realmente acreditei que isso era ser um homem de verdade dentro da sociedade. O que vem mudando a minha percepção, na verdade, é o rap, na verdade. Eu acho que o próprio trabalho, essa questão de você acabar, mesmo com muitas falhas, porque eu me coloco no lugar, depois de uma certa maturidade nos últimos anos, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu não quero estar nem acima e nem abaixo do que eu sou enquanto indivíduo. Eu não quero ser referência ou salvar a vida de ninguém com esse argumento de ser a maior referência nisso ou naquilo. Eu quero ser um ser humano que está evoluindo diariamente. Porque eu sei o quanto eu fui influenciado negativamente, o quanto isso faz parte da minha personalidade e o quanto também, muitas vezes, estava ligado ao ambiente que eu cresci. Eu acho que a minha família é uma família em que a gente se ama muito, que a gente se dá bem, que a gente conversa, mas a gente sofreu muitas violências em todos os âmbitos possíveis, em todos os níveis possíveis. E nos últimos anos a nossa vida vem melhorando e evoluindo. Recentemente eu tive um outro episódio também, aí falando um pouco dessa... Eu não tenho esses grupos de WhatsApp, tá? Em 2016, quando eu comecei a ver que o Brasil estava tomando um golpe institucional, comecei a perceber o tipo de relação que eu iria manter e que eu não iria manter pela minha própria sanidade mental. Então, eu até me espanto, eu sou líder hoje de uma empresa,
dentro da minha empresa esse tipo de piada não tem espaço mais, sabe? Dentro dos ambientes que eu circulo, esse tipo de espaço não tem espaço mais. Quer dizer que a gente é perfeito? Não, não quer dizer. Tem muita coisa para melhorar, mas tem alguns certos tipos de comportamento que já não entram mais no meu nível de relacionamento. Então, grupo de WhatsApp assim eu não tenho nenhum. Até me isolo por conta disso. Relacionamento com homens desse tipo de comportamento eu não tenho nenhum, me faz mal, na verdade. Só que eu entendo também que ainda assim eu tenho muitas coisas a melhorar e tenho muitos preconceitos ainda que eu preciso desconstruir dentro da minha própria personalidade. Assim, recentemente eu vivi uma outra experiência também extremamente negativa de acompanhar uma discussão em que um homem branco viril, né, esse não exemplo de sociedade ou de masculinidade, que é tudo que a gente não quer aqui, começou a gritar com uma mulher, começou a fazer várias coisas assim. E, mano, só vinha na minha cabeça, mano, a minha vontade, mano, que vontade que eu tô tendo de socar esse maluco. Porque acho que ele não tá percebendo. E a violência não é a solução, mas ao mesmo tempo, assim, eu fiquei imaginando na mãe ou na figura mais próxima feminina desse cara, a dificuldade que ela vai ter pra vida toda de relacionamento. E assim, não tinha argumento com o maluco. Não tinha nada que pudesse ser falado que conseguisse fazer ele ter uma percepção de que ele estava falando era de uma imbecilidade, de preconceitos muito grandes. Então, assim, eu acho que a gente está no momento de reflexão, até por conta da pandemia, e de evolução para essa construção dessas novas masculinidades. E para isso, é bastante importante ter referências positivas em todos os níveis. Assim, nem sei se eu respondi bem, mas é isso. Não, cara, eu acho que é muito esse rolê, assim. A gente tá indo pros 7, 10 minutinhos finais aqui, e é muito louco, né? A gente pega esse caso agora que aconteceu. Eu queria falar que foi esse caso, só que tem levantado a bola para a gente poder falar um pouco aqui sobre esse caso de estupro, assédio, que as pessoas às vezes não entendem sobre isso daí também. E quanto que essa matriz a gente vem dessas referências, e aí você nem percebe, ou os homens não percebem o quanto está embrutecido, grosso e tudo tal, e aí você sente que essa matriz, como vocês colocam da mãe de vocês, que é trazer o sagrado feminino para a vida do homem, o quanto que ajuda a tornar um pouco mais sensível, trabalhar de uma forma, se colocar no lugar das pessoas. Então, assim, você vê que esse homem composto do sagrado masculino e do sagrado feminino, né? Porque a mãe de vocês também é uma puta de uma referência para os homens que vocês são. Então não é só o homem enquanto referência, né? É o masculino da referência, o feminino da referência formando uma pessoa integral. E não é um papo viagem, não, cara. Porque quando você começa a entender isso, eu vejo assim, quando a minha filha nasceu, eu e minha esposa já estava no processo de me reeducar, né? Quando a gente casou, assim, tal, foi um longo processo de reeducação que ela teve paciência, do tipo, fazer com que eu ouvisse ela melhor, do jeito de me expressar e tudo tal, que ainda sinto que estou numa jornada. Quando nasce a minha filha, a forma como ela me toca é muito louca. E ela vem primeiro e depois vem Cadu. E eu falo que os dois começaram a organizar esse processo também do tipo de homem, porque a gente fala que eu vi o pai que eu estava formando, porque é baseado em pais, né? Você vê uma história em quadrinhos, você vê um filme, você vê o seu pai, seu avô, você fala assim, então é mais ou menos assim que eu vou ser um pai. Aí quando você começa a testar aquilo e vê que aquilo não funciona na prática, aí você assim, putz, eu vou ter que ser um pai mesmo, vou ter que descobrir como que é ser o pai desses dois aqui. E como é que eu reajo com Nina, como é que eu reajo com Cadu. Eu tenho uma voz alta, cara, como é que eu falo para não assustar minha filha, para ela não entender que, assim, eu também não estou assediando ela moralmente, algumas vezes, cara, às vezes eu nem me ligo. E aí eu tô falando alto e falo, puta merda, a menina tá assustada, entendeu? Aí eu tenho que recuar, isso que eu falo muito na altura dela, ou abaixo, a menina tem 9 anos ainda, para falar com ela, mas, cara, é foda. E eu queria falar que, assim, também sobre esse lugar da perfeição que não rola. O que eu ia trazer para vocês aqui no final era o seguinte, vocês são produtores, artistas, multitudo e tal, uma referência fodona, assim, pra galera. Meu, eu tava conversando com uns amigos, galera do street art e tal, né? Aí eu falo um pouco sobre empreendimento de rua e quanto que a gente não valoriza esses empreendimentos, né? Igual eu falo assim, o cara vem e faz um grafite na rua, hoje já é considerado arte. Antigamente a galera tomava borrachada. Mas a gente não valoriza, por exemplo, quem faz empreendedorismo de rua no sentido de cozinhar na rua, né? Porque eu acho que é uma arte de rua também, é um street art o cozinhar na rua, é o street art você grafitar, é o street art você fazer poesia lá no slam, e aqui, eu tô do lado aqui da Matrix, aqui, né? Onde aqui em São Bernardo, que rola a Batalha da Matrix aqui. Então, assim, só que tem um ponto
que um amigo meu, o Cena 7, ele trouxe, que eu falei, puta, Michel, isso é um ponto para discutir, cara. Por que que a rua ainda não foi ocupada por tantas artistas e empreendedoras mulheres? Não é transitar pela rua, tá? É estar na rua como o lugar. Porque a gente sente que, assim, a sociedade, a cidade, né? A arquitetura da cidade é reflexo da sociedade que nós temos. E a gente sente que na arte urbana, a rua, e tem poucas mulheres, cara, empreendendo nesse lugar. Eu não tô falando como, tô falando como artista, velho. Muitas grafiteiras, ou fazendo slam, ou fazendo uma comida de rua muito louca. Ou, cara, como é que vocês enxergam isso? Assim, o que que daria pro homem fazer, no olhar de vocês, para ajudar com que as mulheres empreendam, meu? Porque, por exemplo, eu lavar louça aqui é tempo da minha esposa poder fazer os empreendimentos dela. Só que o homem não entende isso. Ele não entende que ele tem que lavar a porra da louça para poder deixar a mulher dele fazer alguma coisa, cara. E isso é dar suporte para a mulher. São suportes simples, às vezes, não é nem dinheiro. E outra, né? Às vezes a mulher suporta o homem com dinheiro, só que também que o homem tá dando dinheiro para a mulher, para não soar esquisito aqui essa minha fala. Como que vocês veem isso, meu? Cara, eu acho que a gente já tem que partir de um ponto que, por exemplo, enquanto o Fiote terminava a resposta dele ali, eu já estava pensando nisso. De que uma grande chave para um possível começo de virada, né? Porque é uma luta, vai ser uma luta gigante, assim, né? Para não dizer infinita, para não parecer pessimista, mas vai ser uma luta imensa. Mas talvez uma grande chave para um começo de virada a gente entender como que a gente vai tornar essa conversa aqui menos sofisticada, assim, entre aspas, né? Parece que é uma coisa muito da bolha, de quem tá ligado Não, o pessoal que tá ligado no movimento cultural, o pessoal que escuta música de determinado tipo, o pessoal que frequenta determinados eventos, o pessoal que lê determinados livros. Parece que é uma conversa muito sabe, desse círculo de convivência e de exemplos que a gente tem. Como que a gente vai tornar essa conversa um pouco menos da bolha, né? Um pouco menos uma coisa tipo assim, como se fosse algo especial, e transformar isso numa conversa natural, de tipo, mano, essa postura aí tá errada, tá ligado? E às vezes, de repente, esse próprio bagulho no WhatsApp é um comecinho, né? É um fio de cabelo no meio disso tudo, de tipo assim, alguém fazer uma piada, você fala, mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, olha a sua idade, olha onde nós está, olha aqui, mano, 2020, presta atenção, você tem que dar o exemplo da hora aí, os moleques mais novos aí no grupo, você tá ensinando um bagulho aí, enfim. Talvez isso já seja, né, um fiozinho de cabelo, né, nessa cabeleira toda que precisa crescer ainda. Mas a gente precisa tornar essa conversa menos sofisticada, né? E uma coisa mais de todo mundo mesmo, sabe? Conseguir espalhar esse tipo de pensamento de que é normal você trocar ideia com seus amigos, é normal você chorar, é normal você cuidar da sua casa, é normal, na minha casa foi assim, você estava falando das tarefas de casa aí, na minha casa era assim, mano. A minha irmã, ela é mais nova, então tem meu irmão de 21 anos e eu com 32, então era nós dois fazendo as coisas em casa, e lá minha mãe era assim, você só vai sair pra rua se você arrumar a casa. Se você quer sair sábado à noite, só vai sair se você fizer a janta, tá ligado? Vai ter a namorada? Não tem tem a sua irmã pra cuidar, você vai levar sua irmã lá na casa do seu namorado, vai fazer ela dormir, depois você traz ela aqui, depois você volta, tá ligado? Lá em casa as coisas eram divididas assim, entendeu? Então a gente, com esse bom exemplo, ou essa forma, não sei nem se é o bom, se é o perfeito, se é o... Mas com esse exemplo, você cresce com um determinado tipo de mentalidade, que faz você se questionar até se você está agindo certo, né? Quando você está na presença de outros homens. E aí você está num carro dando um rolê com os caras, e aí passa por uma mina, igual essa história que o Fiote contou, os caras faltam pular da janela do carro para olhar uma mina, e eu sempre achei isso muito ridículo, tá ligado? E não é porque eu tô aqui falando, eu sempre achei esse comportamento muito estranho, mano. Tá ligado? Parece quando o garçom passa com um prato de comida que você acha bonito, assim, você fala, nossa. Ou o cara olha pra. Tá ligado? Põe metade do corpo pra fora do carro pra olhar uma mina passando. E eu sempre penso como a menina se sente. Hoje, né, eu penso nisso. Como a menina se sente com aquilo, tá ligado?
Às vezes eu tô passeando com meus dogs à noite, e aí eu tô numa rua e entra uma mulher sozinha. Aí tá eu e essa mulher sozinha na rua, eu atravesso a rua, eu faço de tudo para essa mulher entender que eu não tô nem notando a presença dela, porque eu sei que aquilo fica um bagulho muito opressivo para ela, assim, tá ligado? Tipo assim, esse cara vai olhar, esse cara vai me roubar, esse cara. Fora isso, eu tô colocando de lado já todo o racismo e o preconceito que a gente tem, tá ligado, no nosso país. Mas só colocando a coisa do homem e da mulher, os dois sozinhos numa rua. O homem cheio de cachorro ainda, tá ligado? Eu atravesso a rua, eu mudo o caminho, assim, tipo assim, mano, deixa essa mina passar de boa, tá ligado? Não sou eu que quero fazer ela se sentir reprimida ou oprimida nesse momento, tá ligado? Eu acho que a gente precisa tornar isso aqui normal. E esse comportamento de ajudar em casa para que a mulher tenha tempo de fazer as coisas, um bagulho normal, tá ligado? Eu acho que muito. Agora, só para encerrar e falando do bagulho do rap, eu não posso invisibilizar hoje que muitas, muitas e muitas mulheres estão fazendo um trabalho absurdamente fantástico no rap hoje, tá ligado? Tem muita, 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 muita mina. Inclusive, no programa que eu tenho lá na Lab Fantasma TV, eu faço questão de sempre separar muitos sons de mina para tocar lá e de artistas novas para mostrar esse trabalho que está sendo feito, tá ligado? E confesso que não é tão fácil de achar, mas de repente você entra em alguma janela que você descobre muitas mulheres, tá ligado? E tem muita gente fazendo trabalho absurdo. Então, tem muita gente chegando, mas eu acho que talvez essa demora para chegar foi por uma como da cultura, onde as mulheres tinham que se vestir como homens para ser respeitadas, tá ligado? E a gente teve várias artistas que passaram por isso no rap, tá ligado? Porque senão os próprios caras que andavam com elas falavam, você tem que se vestir como homem, senão os caras não vão te respeitar, os caras vão mexer com você, tá, não sei o que lá. Então a mentalidade de opressão foi criada, tá ligado? E a gente tem que começar a se afastar disso para que, mano, a coisa comece a se igualar, tá ligado? E as meninas comecem a se sentir à vontade, tá ligado? O homem tem que parar de transmitir essa energia do o macho viril, bruto, tá ligado? Eu tô aqui, você é mulher de quem, tá ligado? Você tá aqui. Então, o homem tem que parar de transmitir esse bagulho, mano. E aí vai ter que partir de nós mesmo. Legal. Boa, cara. Eu concordo aí com o Rashid também, tendo a concordar como sempre. Eu acredito bastante que, até pegando um pouco desse gancho do rap, eu acho o rap uma. Não vou dizer, não somos referência não, mas eu acho que dentro dos gêneros musicais eu sempre falo que as pessoas sempre atribuem muito assim, o rap é muito machista. Sim, o rap é muito machista, o rap é muito preconceituoso, é um gênero que está dentro da sociedade como qualquer outro. Agora o rap tem uma coisa que os outros gêneros não têm. O rap ele lava a roupa suja hoje dentro de casa, coisa que se você for para outros gêneros como samba, que eu frequentei muito e frequento, se você for para dentro do sertanejo, você não vê se falar dessas questões, que é onde está a maioria da população brasileira em termos de consumo, né? Então, é mais uma vez todos esses preconceitos estruturais que a gente tem recaindo aonde? Recaindo sobre um gênero que a gente tem uma maioria de pessoas negras produzindo conteúdo, onde a gente tem uma maioria de pessoas negras tentando de alguma maneira ascender socialmente através da arte, e onde a gente tem as críticas sociais sendo feitas também. Então é muito cômodo atribuir esses erros da sociedade única e exclusivamente dentro do ambiente do rap. E aí, pegando um pouco dessa fala que você trouxe em relação a como fazer com que as mulheres ocupem mais esse espaço, eu acho que a grande questão, o grande problema que a gente tem hoje da sociedade, que a gente, para mim, tem uma frase do Krenak que ele fala: essa falsa ideia que foi vendida de que a gente está em paz, ela é única e exclusivamente usada para uma forma de manter um equilíbrio entre a sociedade, mas a gente não está em paz, a gente está em guerra desde sempre, entendeu? A gente está em guerra desde sempre. E nessa guerra sempre teve uma figura que sempre teve no domínio do poder, em todos os aspectos, e que faz com que essa balança toda, essa estrutura toda esteja desequilibrada, que são os homens brancos. Entendeu? Se você for parar para compreender em todos esses níveis que a gente está olhando, o tanto de violência que a gente vai sofrendo como homens, e principalmente mulheres negras também, está muito atribuído a esse espaço de poder e a essa mentalidade colonialista que a gente ainda tem vigente dentro da sociedade. Agora eu te pergunto, quais são as figuras de referência
hoje para a maioria dos homens no Brasil? É a figura do homem branco. Qual é o modelo de sociedade que o mundo endeusa? É o norte-americano, o imperialista. Olha o que é a referência do Donald Trump na televisão. Aquilo é uma referência que está sendo colocada ali, masculina, que desconstrói tudo isso que a gente está falando aqui nesse momento. Entendeu? Então a gente está em constante guerra. E para mim, quando a gente fala porque, por exemplo, eu tenho uma empresa hoje com meu irmão. O que a gente teve que entregar do ponto de vista pessoal e familiar para conseguir ascender socialmente foi um custo caro para a minha vida pessoal. Me arrependo? Não me arrependo, mas se não fosse desse jeito, não seria. Mas eu sei o tanto de coisa que eu vou ter que resolver na minha personalidade, no meu trabalho e na minha vida, daqui a pouquinho com terapia, com um monte de coisa, por conta de fases da vida que eu pulei para conseguir atingir esse objetivo. Isso é muito evidente para mim. Quantos homens brancos você acha que têm a compreensão e a dificuldade de empreender no negócio? Entendeu? Homens brancos herdam, a maioria deles, entendeu? Herdam empresas de família, entendeu? Herdam empreendimentos, herdam imóveis, bens ativos, passivos, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que... são várias... Eu digo que a gente tem que ter uma estratégia dentro dessa... A gente está em guerra, e dentro de uma guerra tem que ter uma estratégia. Dentro dessa estratégia, a gente tem que ter muito claro quais vão ser as nossas... os caminhos, os percursos, as armas que a gente vai usar para ir para essa batalha, e principalmente, não vou dizer quem são os nossos maiores inimigos, mas aonde a gente tem que concentrar maiores esforços para ter mudanças maiores, mais rápidas. E aí, nesse sentido, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa do apoio do Estado, porque eu individualmente não consigo mudar. Você consegue mudar esse comportamento dentro da sua casa, Anderson, mas ao mesmo tempo a gente está com inúmeras propagandas na televisão que incentivam o contrário. A gente está com líderes políticos que incentivam o contrário. A gente está com referências masculinas ao lado que se pautam por essas referências que a gente vê que são popularmente difundidas. A gente tem dentro da música, músicas, até dentro do rap mesmo, por exemplo, o trap, para mim, que é um gênero que eu gosto, que admiro muito, tem muitas letras que eu não consigo escutar, imagina uma mina escutando. Entendeu? E aí eu acho que existe uma questão mais ampla assim para a gente conseguir realmente avançar, e cada um tem seu papel dentro disso. Mas eu acho que a gente, quanto sociedade civil, cumpre o papel de reivindicar para que políticas públicas, para que líderes sejam eleitos e que tenham esse pensamento, para que a gente tenha uma mudança grande na sociedade nesse sentido. E é só a gente olhar agora para a pandemia e o que aconteceu, onde a gente teve diversos países onde as mulheres foram referências de liderança e que não abandonaram seus povos, a sua sociedade, conseguiram lidar melhor com esse momento tão complexo que a gente está vivendo. Fiote, Rashid, o que eu ia falar para vocês aqui para a gente fechar? Primeiro, olha aí, cara, lavei a louça toda, ó que foda. Ganhei aqui um tempão, agora hoje a Lid faz almoço, ainda vou para a pista hoje, ainda é de skate. O que eu ia falar para vocês que era o seguinte, o que foi? Peraí que tá bom, falo baixo, beleza. Meu filho veio pedir para eu falar baixo, tô atrás dele ali. O que acontece? É a vida aqui, como ela é. Galera, o lance é o seguinte, eu queria agradecer demais vocês, mas eu gostaria de agradecer também a Karina Santos, né? Porque ela levanta um texto aqui, ela acha que a gente... Eu não li, tá, Karina? Mas assim, ó, tô emocionada com a fala desses homens, né? O coração enche de amorosidade e esperança. Não, Karina, na verdade, nós estamos aqui tratando a nossa roupa suja e também estamos tocados com tudo que está acontecendo. Por vocês estarem abrindo esse espaço para nós discutirmos um pouco sobre isso, né? A Lígia fala assim, ó, ama esses painéis que trazem homens para essa roda. Viva a nova masculinidade. Faço, Todd, pode deixar. O cara quer. E aí, assim, ó, viva as novas masculinidades, diálogos muito importantes e muito essenciais. A gente precisa traduzir esse diálogo, e eu entendo que as mulheres também entendem que, hora, os homens vão ter esse diálogo no canto deles, depois vai ter com vocês, assim como vocês, mulheres, têm o diálogo entre vocês e volta entre nós, e esse diálogo acontecendo, né? Aí a Camila Cavallo fala muito aqui, né? É ótimo que todos os momentos o Fiote faz o recorte racial. As pessoas precisam entender que o recorte racial é sempre necessário em qualquer assunto. É muito louco porque eu fiz aquele exercício de ir abaixando os dedos, né? E eu lembro assim de
preconceitos, assim, meu avô era negro, minha avó branca, e aí foi misturando tudo, e aí eu vejo assim, e aí era sempre visto na sociedade como o filho do nordestino e tal, que por um período foi muito difícil para eu tratar esse tipo de lugar, e hoje eu vejo assim, o quanto que eu ganhei com a cultura dos meus pais, assim, o que eles trouxeram para chacoalhar a cabeça do ponto de vista criativo. Mas o que eu ia falar para vocês, que assim, só me dando a última fala aí que o Fiote traz, a Xide traz, se a gente quer mudar de fato a sociedade, nós temos que entender o papel de cada um de nós nela. Então, assim, desde a macro escala, a meso escala, até a micro escala. A gente revolucionar na rua é importante, mas revolucionar no átomo social é mais importante ainda. Porque o que a gente faz no átomo social dentro de casa, com as portas fechadas, é o que de fato uma pessoa vai levar para a vida quando ela crescer. Ela vai saber que roubar não é certo, que deixar pessoas passando fome não é certo, que tratar as pessoas por cor da pele, crença ou por gênero não é certo. E isso, cara, é muito composto nas as portas fechadas, como a gente está falando, ou em redes sociais fechadas, que não é revelado, né? Eu falo assim, a gente vê muitas manifestações sociais, mas, cara, tem muitas outras que nem vêm à tona na mídia e nem é falado e estão acontecendo embaixo do nosso nariz e que não mudou nada. E a gente, às vezes, acha que está mudando, só assim, cara, esses núcleos ainda continuam duro e dominando a fala e o poder. Queria agradecer vocês dois, um prazerzaço ter vocês aqui, né? Muito legal ver vocês ao vivo e não pelo clipe, porque é foda, só vejo vocês pelo clipe e não dá para falar, né? Agora estou vendo vocês aqui de fato. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Vou ressalvar aí um trabalho que entendo que foi da produção aí da Lab Fantasma aí com esse trabalho do Amarelo, que a produção inteira, a concepção inteira, puta que pariu com o MC dali também, vocês fazendo parte. Cara, puta projeto para mim que eu acho que é um marco aí. Queria agradecer a Ana Fontes por convidar a gente e vocês, meninos, por ter aguentado a gente estouramos um pouco mais do tempo, porque a gente caiu e deve começar uma outra live agora. Obrigado, senhores.